ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa a ver. No entretanto das palavras ditas, e ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o comentador e cronista Pedro Marques Lopes. Depois, no final da primeira parte, temos ouvido um áudio surpresa do colega de bancada do Eixo do Mal, Daniel Oliveira, que aqui lhe deixou um grupo de belas, belíssimas questões. Antes de mais, um comentário, Pedro, sobre o Daniel antes das respostas. Olha, Já se conhecem há mais de 20 anos? já. Sou muito amigo do Daniel. Eu nunca consigo dizer se as pessoas são minhas amigas ou não são minhas amigas. Eu só sei dizer o quão amigo sou delas. Eu sou muito amigo do Daniel. Gosto muito do Daniel. E o Daniel, Confio que ele gosta muito de ti também. o Daniel surpreendeu-me com estas perguntas porque o Daniel é um tipo muito egocêntrico. Tu também terás a tua quarta parte de egocentrismo. Mas vá. pelos vistos, Sacana tem razão. Porque ele é menos egocêntrico do que eu pensava. Então. Ou do que eu penso. Porque as perguntas que ele me fez são até comoventes. Porque leem-te. Porque denunciam que o tipo está mais atento a mim do que eu pensava que ele pudesse estar, porque eu achava que ele só estava atento a ele próprio. Estou a exagerar. Bom. Não, mas que mostram que de facto esteve atento a mim. Vou começar Pois, pela Troika. é isso. A crise financeira, o que é que a crise financeira provocou em mim? Há aqui um pequeno desfazamento que é o seguinte: eu já tinha muitas dúvidas sobre as pessoas de que ele fala nesta altura. Depois, eu nunca apoiei as políticas da Troika. Mas confesso que a presença da Troika e a praxis política associada àquilo que a Troika trouxe ajudou a que eu mudasse de opinião em relação a coisas que já te falei na primeira parte. Por exemplo, no papel da saúde, do Estado na saúde, no Estado na educação, o papel do Estado dentro da nossa comunidade em termos de defesa de princípios. Passaste e, a ser portanto, menos liberal. Passei a ser, reduzi a minha perspectiva em relação ao que o Estado pode e não fazer. Portanto, sim, como já disse, não tenho vergonha nenhuma, já tinha pensado nisso anteriormente, mas a Troika também ajudou, porque foi muito violenta. Aquele governo foi de uma violência terrível, não por só aplicar as políticas da Troika, que já eram violentas e erradas em termos económicos, mas foi também a profunda convicção das pessoas que as aplicaram na bondade delas. Ou seja, eles não acharam que aquilo tinha que ser, eles acharam que aquilo era ou devia ser. E isso disse... Marca de Pedro Passos Coelho. Sim, Maria Luísa Albuquerque e por aí fora. Quer dizer, foram pessoas que achavam mesmo, coisa que eu nunca pensei nesse aspecto, ou nunca achei, que a desvalorização do trabalho, por exemplo, que que a maneira do país evoluir era cada vez
prestarmos serviços mais baratos, de que cada vez sermos mais, enfim, menos qualificados numa determinada forma de pensar, ou seja, que não havia grande alternativa a empobrecer sistematicamente a nossa população. Nesse aspecto era um bocadinho quase uma perspectiva salazarista, não quer dizer que fosse que o paralelo, eu sei que é um paralelo rebelde, digamos assim, e não, provavelmente não muito justo, mas era essa mentalidade, é que tínhamos de ser mais pobres. Se queríamos sobreviver, tínhamos que ser mais pobres. E isso chocou-me muito. E aquela ideia passada de que estávamos além das nossas possibilidades. Exatamente, tudo isso que diz respeito a esse. A outra... O Daniel diz que colaboravas em projetos com muitas das pessoas que hoje mais te atacam e pronto, já disseste que mudaste de opinião. Em relação a algumas coisas, sem dúvida. Essas pessoas mudaram politicamente também? Não. Isso foste tu e essas pessoas que mudaram? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu mudei. Ou seja, tu distanciaste muita gente. Não, claro. Eu mudei alguma coisa no meu pensamento, já o disse, não na substância, não nos grandes princípios, mas mudei. E essas pessoas radicalizaram-se de uma maneira atroz. Quer dizer, amigos teus da altura? Não eram propriamente próximas. Amigos, eram pessoas relativamente próximas. Não, radicalizaram-se completamente. Eu fiz parte de um projeto que era a revista Atlântico, e eu vejo essas pessoas, algumas delas, eu vou dar um exemplo, o Rui Ramos. O historiador, um belíssimo, um ótimo historiador. Desculpa lá, eu lembro-me, não era nada disto. Ele neste momento é um tipo próximo do Chega. Mas esse adjetivo belíssimo continuarias a dizer hoje? Não, sim. Como historiador, acho. Um grande historiador. Mas depois, na forma como comunica a história, não tem isso... Não me parece em muitas circunstâncias. Algumas coisas admito que sim, mas eu lembro-me de... Portanto, a parte científica, digamos assim, eu acho que ele ainda consegue manter. Agora, a posição política é radicalmente diferente. Ele radicalizou-se e muito daquele grupo. Eu sou muito criticado por isso, e às vezes de uma forma violenta e que me aborrece, mas pronto, é vida. O Observador, o projeto Observador, é um projeto ideológico, não é um projeto de comunicação. Sempre foi. É um projeto ideológico. E é um dos grandes responsáveis pela direita deixar de ser, em larga medida, um sítio salubre. Ou seja, radicalizou completamente a direita. Tu vês aqueles colunistas, aquilo é de uma violência. Acima de tudo, a parte dos colunistas. Sim, aquilo é de uma violência atroz. E aquilo, de facto, eles conseguiram fazer o grande objetivo que aquela gente tinha, era transformar a nossa direita, que sempre foi centro-direita, que sempre foi civilizadíssima, que sempre lutou pelos direitos. A nossa direita era particularmente civilizada, particularmente humanista. Isto é verdade. Então dirás que o Observador conseguiu ajudou a arrastar para a lama a direita? Não direi que é lama, porque isso não quer fazer o que eles me fazem a mim, mas... que radicalizou a direita, não tenho dúvida rigorosamente nenhuma, e que acharam e que foram um agente disso. Eu vejo, por exemplo, muitos dos colunistas adoram a direita espanhola. A nossa direita nunca foi salazarista, Bernardo. A nossa direita nunca foi salazarista. Há bocadinho encontramos a Helena Roseta, que era do PSD. Helena Roseta era uma grande figura do PSD. Aquela gente do PSD, em 74, 75, era toda anti-Salazar. A direita espanhola continua a ser, em larga medida, talvez agora já não tanto, mas franquista. Já não tanto, porque já se afastou muito. E sempre foi uma direita franquista. Não havia nada a ver. Quer dizer, trazerem, por exemplo, um personagem como a Ayuso, que é de uma direita completamente radical, como uma referência que a direita deve ter, diz tudo da história da direita portuguesa, da direita espanhola. O que é que o projeto Observador e outros tinham como objetivo? Tirar o PSD. O objetivo era ou destruir o PSD ou mudá-lo. E conseguiram. Conseguiram, não há nada a dizer. E de facto... mudaram as linhas vermelhas. Mudaram completamente as linhas vermelhas. Bom, como diz o Daniel, tinhas outra vida antes do Eixo do Mal, gestor de negócios familiares. E não só. Que guinada foi essa até chegares ao comentário?
Foi uma fortíssima mudança. Sei que há uma pancreatite feliz. Esta expressão, foste tu que me levaste a ela, não é? Como é que acontece essa grande guinada em que tu estás a gerir os negócios da família e de repente mandas tudo ao ar e procuras mudar profundamente eu, além de trabalhar vida. Na minha família, com os negócios da minha família, do património da minha família, trabalhei noutras empresas longe da minha família. Trabalhei no Banco Melo, trabalhei na Maxitel, trabalhei na Casa da Sorte, além de coisas da família. Eu era profundamente infeliz naquilo que fazia. Profundamente infeliz. Eu levantava-me todos os dias, militantemente, para fazer algo que eu não gostava de fazer. E era bastante infeliz nesse aspecto. E provavelmente a minha mulher da altura e os meus filhos foram as maiores vítimas dessa minha, enfim, infelicidade. Estavas algo longe de ti próprio? É isso? Eu acho que estava longe de mim próprio em muitos aspectos. A querer cumprir uma ideia. Sim, e o que me às vezes, lá está, convém pensar nos outros também. Eu tive a sorte, terrível sorte, de ter pessoas, a minha família, a minha mulher da altura, que me ajudaram a que eu deixasse de ser infeliz. Isto posto assim parece um bocadinho cheesy, digamos assim, mas é assim. Mas estiveram ao teu lado, é isso? Estiveram ao meu lado e ajudaram-me nisso. E eu disse, eu não quero fazer mais isto deixa-me, isto está-me a matar, isto dá cabo de mim, eu não gosto. E um dia eu tive um violentíssimo, eu tive uma pancreatite, fui para o hospital e quando cheguei ao hospital o médico disse-me, olha, você tem uma pancreatite aguda, e eu disse, mas morre-se disso, não é? Ele disse, pode-se morrer disto. E nessa noite, já contei isto muitas vezes, esta noite, enfim, estava lá com a minha mulher e eu disse, na minha mulher da altura, e eu disse, olha, eu vou mesmo mudar de vida, porque eu podia morrer agora e tinha passado uns anos agora muito infeliz naquilo que faço. E decidi, e foi numa altura feliz, porque foi na altura dos blogs. E eu comecei a escrever no blog, e queria fazer isso, porque eu gosto... O que eu gosto mesmo é de falar não quero dizer a palavra, mas pronto. Eu gosto de comunicar. Eu gosto de conversa. Sim. Eu tenho há bocado falavas da má língua, eu tenho um grupo do WhatsApp que é o Jantar da Má Língua. Pronto. E não sabia. Sim, mas é uma coisa simpática, porque não é propriamente dizer mal, é falar. Eu gosto muito de falar na rádio, eu gosto muito de falar na televisão, eu gosto disto, eu gosto de fazer isto. Eu gosto de escrever, e eu sabia que gostava disso. E portanto dediquei a minha vida a partir dessa altura, porque tinha esse conforto, não só das pessoas que me acariciaram, ou acariciaram é melhor, mas também tinha desafogo financeiro para fazer. Pois. Pronto, claro. Não me contes, não contes comigo para dizer isto tal. Não, eu... Conseguiste reinventar-te também porque tinhas esse desafogo? Claro, porque eu olho para as pessoas hoje e lá vejo... Está, não é a tal sorte que tem o privilégio. Obviamente, eu olho para as pessoas hoje e vejo que muitas das pessoas, muitas, também são profundamente infelizes e gostavam de fazer outra coisa, mas não podem porque têm de pôr comida na mesa todos os dias. Lá está. E eu tive a sorte terrível de que a minha vida não dependia, eu podia estar uns anos sem fazer sem ganhar um tostão, porque tinha esse desafogo financeiro. Mas serviu essa pancreatite de abrolhos. Essa pancreatite abriu-me profundamente os olhos, abriu-me e disse, tu não tens de ser infeliz, tu tiveste até a sorte de ter a possibilidade de poder mudar sem risco, se correr mal voltas para outra coisa qualquer que não vais morrer à fome, e a partir daí foram os blogs, foi a rádio, depois foi a televisão e pronto. E faz parte agora do teu show, não é? Faz parte do meu show, como dizia o grande e velho Cazuza. Pois é. E o Daniel pergunta isto, se a exposição
pública. Eu não gosto tanto. Te agrada? Claro que me agrada. Ou te cansa? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? De forma polifónica? Não, agrada, mas só tem coisas que me agradam. Há bocado estava-me a queixar porque me insultam. É na boa. É na boa. É na boa, porque eu gosto de fazer o que faço. E gosto que me conheçam na rua. E gosto que as pessoas venham ter comigo e me digam coisas. E que gostam muito de me ver trabalhar. Eu adoro. Não Boa. faço nada ao género. Gosto mesmo, não tenho vergonha. Não tanto como o Daniel Oliveira. Porque o Daniel... Agora vou também elogiá-lo um bocadinho. O Daniel é bom gajo. É mesmo bom gajo. E tem uma paciência que eu não tenho. Nós vamos os dois na rua... Vamos imaginar e aparece um tipo que quer dar a sua opinião sobre qualquer coisa, como nós disse. E o Daniel é capaz de ficar a falar com ele 3 horas. E tu? Tu fazes de rainha-mãe? Não, eu não. As cenas eu digo, e disse, eu digo, obrigado. olá, agradeço e tal, obrigado, pá, ótimo. Não, o Daniel é melhor do que eu. Pois. Porque fica... Ele, aliás, vai a um jantar, olha, deixa-me contar-te esta. No aniversário que tu também foste, não vou dizer de quem, não interessa, o Daniel ficou na mesma mesa que grandes amigos meus. Grandes amigos, pessoas mesmo próximas de mim. O Daniel também o é e os outros também são. Que o conhecem pior. E telefonaram-me todos a dizer, tu não imaginas, ele não se cala. Ele teve 3 horas, só ele é que falou. Ele é muito pior do que tu. Tu ao pé dele és um anjinho. Olha, bem-vindo ao meu mundo. É verdade. Estamos já no jantar da má língua agora. Portanto, eu gosto disso. A terceira dele, que é muito engraçada. Isso. Se tens o sonho secreto de dedicares ao showbiz, ou seja, a música, o teatro, o palco. Adorava. O palco assenta-te bem. É isso que tens no bolso? Eu adorava. Guardado? Não é. Mas eu adorava, ninguém me convida. Acho lamentável. Tu gostavas do quê? Eu até fiz um filho e convenci-o a ser dramaturgo e encenador. Nem ele me convida para as peças dele. Não, tenho amigos, grandes amigos. André até tenho amigos que são atores. Tenho amigos que são atores. E o Miguel quer. Ninguém me convida para nada. Adorava fazer uma peça, adorava fazer um disco, adorava fazer um projeto que eu tenho com o meu querido Tosé Brito de fazer um disco de standards não cantado por mim, mas para isso já vou tarde. Peça atividade artística, acho. Adoro, tenho muita pena de nunca o ter feito. A profissão que eu quis sempre ter que eu queria abraçar era ser ator. Não tive a coragem suficiente para o ser. Tu há pouco partilhavas comigo o que podemos falar aqui. Podemos. Na adolescência chegaste a falar com o Luís Miguel de Sintra. Não, eu fiz uma peça para lá e eu achava... Depois estive no Teatro do Nosso Tempo, e eu adorava, era aquilo que eu queria, mas não tive força. O meu pai disse-me nota. Já sei uma crítica ao meu pai, nota. A pessoa que eu mais gosto no mundo, que eu mais admiro no mundo inteiro, desculpa lá, mãe, é o meu pai. E portanto, agora a crítica não é crítica nenhuma, não há ninguém mais inteligente e que eu gosto mais. Gosto tanto da minha mãe como ao meu pai, mas em termos de uma admiração a todos os níveis, não consigo sequer exprimir o quanto eu admiro e o quanto a reverência que eu tenho por ele. E ele nessa altura, homem de trabalho, disse, ator, tenho que ganhar dinheiro. Como é a vida? E eu fraquejei e não fui ator. Pronto. E portanto, se não fui é porque não tivesse a força, não tivesse a paixão, se calhar não era para ser. Aliás, o sacana do Nuno Artur Silva, uma vez, quando fomos fazer um filme de promoção para o Eixo do Mal, acabamos de fazer o filme de promoção, eu todo contente porque tinha... aquilo tinha uma parte de performance, um acting qualquer, e ele ao fim vem ter comigo, ai que sacana, agora que me estou a lembrar, odeio tanto. E ele disse-me assim, olha Pedro, olha, ainda bem. E eu, ainda bem o quê? Ainda bem que nunca foste ator, filho. El grande canastrón. El grande canastrón. Gosto muito de tudo, há que dizer com frontalidade. Perdeu-se um grande canastrão. Eu queria ser mesmo um canastrão. Tu querias? O meu herói é o Tony de Matos, homem. Pois claro. O meu grande herói é o Tony de Matos. Teve, não é? Mas o Tony é um tipo absolutamente genial, não estou a brincar. E agora cantas um bocadinho Tony de Matos, não é? Há uma coisa que eu não descarto. É o quê?
que é o serviço, o serviço público, que é a política. Eu não acho que, francamente, não me... É algo na minha vida que eu, neste momento, não descartava experimentar e gostava de fazer, porque é interessante. Eu critico muitas vezes políticos, elogio políticos, e numa determinada dimensão eu acharia piada expor-me a essa crítica e saber o que é que eu poderia fazer. Podemos no futuro ver um Pedro Marques Lopes candidato a um grande cargo? Provável, ou pequeno. A Primeiro-Ministro? O meu pai diz sempre que Presidente da República? Podemos, Pedro? Porque não? Podemos. Está claro. na tua cabeça? Está. Nenhum desses cargos é fazível começando uma carreira política aos 60 anos. Mas quer dizer, enquanto comentador político, tornaste um rosto público que fala com um pensamento político, isso dá-te uma vantagem, não é? Sim. Aliás, pronto, o Marcelo Rebelo de Sousa que horror, o Marcelo Rebelo de Sousa chegou a presidente assim, e o Marques Mendes não. Não, o que eu quero dizer com isto, e para ser bem mais sério, é que não descarto a possibilidade de um cargo político. Não sei se alguém vai ter a inconsciência total de me propor tal coisa, mas era algo que eu não descarto e não me desagradaria, não agora. Preferias candidatar-te no futuro a Primeiro-Ministro ou a Presidente da República? Gosto mais do Palácio de Belém. Mas quem quer fazer coisas... Não, isto é numa hipótese, calminha. Nunca isso acontecerá, porque eu nem tenho capacidade para o ser. Nem uma coisa nem outra. Nem tinha capacidade. Não tinha capacidade para ser Primeiro-Ministro, não tinha capacidade para ser Ministro. Acho eu, neste momento. Tenho a certeza. Neste momento? Sim, não tenho. Nem no futuro? Primeiro-Ministro nunca teria. Nem ministro, acho eu. Nunca teria. Mas Presidente da República? Presidente da República é muito mais fácil. E gostavas? Presidente da República... Não, sim, mas não... Agora, quem quer fazer coisas, quem pensa na política, quem pensa em política, na política, que é fazer coisas pelos outros, Presidente da República não serve. Eu percebo perfeitamente. Mas movem-se influências e algumas fortes. Depende do Presidente da República que... Depende do Presidente da República e muito do Primeiro-Ministro. Quer dizer, quem quer fazer... Eu percebo, por exemplo, que Passos Coelho ou que Mário Centeno não se tenham candidatado a Presidentes da República. Não queiram ser Presidentes da República. Ou mesmo António Costa. Porque eles sabem que quem quer mudar quem quer fazer, não é sendo Presidente da República. É noutro cargo. Mas há um cargo onde se faz como nenhum outro cargo político. Ser Presidente da Câmara? Exatamente. Esse é um cargo... O meu pai diz sempre que tinha o sonho agora, diz que acha que já não vai conseguir, tem 85 anos, mas tinha o sonho de ser Presidente da Câmara da terra dele, de Vieira do Minho. Porque ele achava que ia fazer, eu estou convencido que sim. E de facto, o que eu gosto mesmo na política é da política autárquica, porque os autarcas fazem e vêm fazer... Onde é que gostavas de ser Presidente da Esse é o meu Câmara? problema. Vou-te explicar Lisboa? o meu problema. Vou-te explicar o meu problema. Eu sou um alfacinha. Eu vim para Lisboa com 4 anos. Portanto, eu sou um gajo do Porto, mas sou um alfacinha daqueles de 300 costados, só que tenho um problema. Além de ser um doente absoluto do Futebol Clube do Porto, sou muita gente conhece-me ao tripeiro. Eu sou tripeiro porque nasci no Porto. Portanto, eu tenho esta coisa. No Porto, sou o alfacinha porque vivo em Lisboa. Em Lisboa, não falta quem não me chame tripeiro. Portanto, a minha possibilidade de ser Presidente da Câmara de Lisboa do Porto é zero. Não sabemos. Por exemplo, mas há, sei lá, Lourinhã. Avis, sim, os pais têm lá uma herdade, portanto, sei lá, Avis podia ser uma possibilidade. Atenção, Avis, só que, enfim, Avis está com os problemas, como todo o Alentejo está ali com os problemazitos de voto. Maldade. Verdade, e portanto, é isso. Portanto, sim, Daniel, não vou ser ator, pá. Não vais. Gostava de gravar um disco, gostava de cantar. Acho incrível não me convidarem para fazer ator. Pois é. Quem sabe não surge qualquer coisa, uma pontinha. Já fiz 2 vezes. Duas Participei pontinhas. no António Pedro Vasconcelos, num filme. Qual filme?
Ai meu Deus. Ai meu Deus, não me lembro do nome. Certo. E numa série para a RTP que já gravei há 6 anos e ainda não... Não. Arruinaste aquilo. Nuno Artur Silva tinha razão. Ainda bem que não seguiste por aí. Pá, como é que eu me lembrei disto? Olha, como é que estás a sentir a chegada dos 60? Nada, não. Tu, na sessão fotográfica, queixavas-te de tudo. Não, as minhas rugas. Sim, Quero pôr botox, disseste. Sim. Na testa, isso é verdade? Na testa, não. Na testa, não. Na testa não resulta. Na testa, mas não. tenho aqui uns sitinhos que dava jeito, mas nunca. Sim. Uns sítiozinhos que me dava jeito, mas não sei. Não me estou... Eu tenho 2 dramas pessoais, que é a gordura e o tabaco. Mas a gordura, tu tens trabalhado nisso. Trabalhei, mas agora eu estou sempre gordo e estou tua sempre silhueta... em dieta. Pois é isso. Estou sempre... Com os gordos andam sempre em dieta. É um sempre. O Compreendo. gordo está sempre em dieta. Portanto, faz dieta. Aconteceu-me. Comecei uma dieta a semana passada. Tive a semana toda em dieta. Depois interrompes com um bom vinho e um bom prato. Pronto. Depois fui E para uma o boa Alentejo sobremesa. porque era a Páscoa. A minha atual mulher fez-me um cabrito delicioso. Faz um cabrito delicioso. Eu comi um grande cabrito, também um cabritinho, e um tipo não bebe um tinto, e portanto tive o fim de semana todo a comer cabrito e a beber vinho, portanto lá foi a Isso dieta. está tudo bem. E feliz. Não está. E depois o tabaco é uma guerra. Eu não fumo. Ou melhor, fumo um cigarro todos os dias, 1 ou 2. E faz-me muito mal. Só um. E mesmo assim, é o pior vício. Eu já consumi várias substâncias. Queres desenvolver? Legais e não legais. Sim. É verdade? Já foste um bocadinho a todas, quase. Quase. Mas eu tive 14 anos sem beber álcool. Não há nenhuma droga pior que o tabaco. Para mim... Mas se tu só fumas 1 ou 2? Eu sonho com cigarros. Pá. Mas só 2? Agora estou a conseguir fazer isso. Já tive sem fumar 8 anos. Mas sonho. Eu falta-me ar, mas tenho vontade de fumar. Eu não consigo conceber... Toda a gente diz que é fácil deixar de fumar. Olha, eu... Quer dizer, não é toda a gente. Tenho o Luís Pedro que está sempre a berrar comigo. É fácil deixar de fumar e tal. Não acho nada. Olha, Pedro, tenho mais um áudio para ti. Pois é. Não vão ser perguntas tão difíceis como as deste animal. Não sei. Olá. Vamos a isto. Bora. Olá Bernardo, olá Pedro. Olha, isto já é a 3ª gravação que estamos a fazer, porque estamos sempre a falar um por cima do outro. João Pedro, diz olá às pessoas. Olá. Olha, eu fiquei muito contente que o Bernardo me tenha convidado para fazer esta gravação para o meu querido amigo Pedro, já que ele não me responde à chamada. Ai, que parvo! E pronto, e tendo em conta que para o convite nos ser interessado a nós, já devem ter corrido todos os E toda a gente amigos. recusou. Dizem que não, e nós pensámos, bem, É melhor dizer qualquer coisa. temos de ser umas para as outras, e ele de certeza que fazia isto por nós. Achas? Sim, acho que sim. Olha, agora temos de dizer coisas boas sobre ele. Ai, temos de ser sérios. Olha, o Pedro, agora em sérios, o Pedro é daquelas pessoas que tinha tudo para dar errado e deu quase, mas nos últimos anos tem safado à conta de uns grandes amigos e muito bons amigos que ele tem arranjado, onde nós nos incluímos. Pois. Eu tenho de dizer que gosto muito do Pedro, que é para depois isto agora não... Eu também gosto muito do Pedro, apesar de não termos nada a ver um com o outro. Claro, não, e nunca nos vemos e nunca nos... Ele não te diga nenhuma. Por acaso é verdade. Deve estar sempre lá na Agora, televisão. está sempre na televisão a comentar a roupa das pessoas e a tal coisa que ele faz lá. Olha, Isto já Pedro está- não vejo televisão. Isto já está tudo a que ele descambar. faz? Mas... Já tem 3 minutos. E está sempre a... Tendo em conta que quando nós nos casámos ele inventou logo uma desculpa para não ir ao pois nosso é, pois casamento. foi. E às festas também não E às vai. festas nunca vai e acontece sempre alguma coisa. O Bernardo tinha pedido para nós deixarmos uma pergunta, e a pergunta é muito simples, que é, dado a conjuntura atual e a forma como estas coisas todas têm estado a correr, seja no que diz respeito à regressão das conquistas das pessoas trans, esta coisa agora da petição para a descriminalização das terapias, eu acho que está bonito. já devem ter falado, vão falar sobre estas questões de certeza durante a vossa conversa, mas eu gostava de saber
A pergunta seria se o Pedro nos iria visitar na Mitra ou na Herdade do Pisão, se nós formos presos porque a homossexualidade volta a ser crime. Considerada crime. Beijinhos, resto de boa conversa. Gosto muito de vocês. Beijinhos. Bom, desta vez ouvimos os artistas plásticos João Pedro Val e Nuno Alexandre, esta dupla maravilhosa. Gosto muito deles e da obra. Então, antes da resposta a esta pergunta, que comentário, Pedro, ao que eles dizem? Nomeadamente, eras daquelas pessoas que tinhas tudo para dar errado e quase que aconteceu. São dois belos parvos esses. E depois a amizade salva, Pedro. Salva. Tem-te salvado? Tem. É profundamente salvífica. Eu já te disse que a minha vida tem dado umas guinadas em vários aspectos. Não? E eu acho que nós andamos sempre à procura de casa, não é? Da nossa casa. E também, provavelmente não, também a casa no sentido abrangente, no sentido de descobrires o teu espaço, de descobrires as tuas pessoas. E eu, nos últimos anos, já bastantes, tenho a certeza que descobri as pessoas que quero para a minha vida e que deviam estar sempre presentes na minha vida. Porque não seja mal interpretado, quer dizer, eu em algumas ocasiões sinto que os trans nasceram no corpo errado, não é? Tiveram esse azar e a sociedade, o que a sociedade deve fazer é ajudar as pessoas que tiveram azar. Têm que ajudar os mais pobres, têm que ajudar os trans, têm que ajudar as pessoas que tiveram azar, que não fazem parte da maioria, que não fazem parte de um grupo privilegiado. Enfim, não interessa. Quer dizer, tem que ajudar quem teve azar. O azar em termos muito gerais. Como quem nasceu tem 50 ou 60 ou 50 ou 40 ou 30, quem nasceu homossexual também teve azar. Porque a vida para os homossexuais ainda não é fácil. E temo que se torne ainda mais difícil. Bom, posto isto, esta coisa quase confessional, eu adoro o João Pedro e o Nuno Alexandre, sendo que o Nuno Alexandre é insuportável, há que dizê-lo com toda a frontalidade, não é? E é mentiroso, porque eu é que ligo e ele não me atende, e quando me atende despacha-me. É verdade, isto é profunda verdade. É verdade que não foste ao casamento deles? É verdade. É verdade aí, não é? Há verdade, porque esses dois animais foram casar na quinta-feira, no Porto, às 7 da noite. Eu faço o eixo do mal ao domingo e eles sabem, portanto foi o eixo do mal. Podias ter feito diretamente do casamento. Não. Eles fizeram de propósito para eu não ir. Pronto, para te excluir. E claro. nas duas festas do Baile da Graça, a primeira morreu um grande amigo meu, tive que ir a correr para o Porto, e na segunda eu estava em Londres a ver o Morrissey. Pronto. Olha. Bumba. E agora? Portanto, não lidar, hein? É lidar. Que eu os vou visitar à Mitra, não. Porque no dia em que eles chegarmos ao limite, que todos nós lutaremos com todas as nossas forças, que aconteça aos homossexuais o que aconteceu durante toda a vida e toda a história, eu estarei de certeza ou com eles na Mitra ou já terei sido enforcado porque é de lutar pelos direitos deles até que não possa mais. Qual é o valor de um aliado? Seja um homem que defende os direitos das mulheres, seja um homem hétero que defende os direitos dos homossexuais, seja um homem branco que defende a comunidade negra. É o mesmo do que um homossexual que luta pelos direitos dos homossexuais. Se há coisa que me perturba muito, que foi um exagero que existiu no nosso mundo, foi aquela história: se tu és negro, se o papel é de um negro, tem que ser um negro a representar esse papel. Ou se o personagem é um personagem gay, tem que ser um gay. Isso não
Não, porque isso tem uma consequência muito mais estrutural do que o próprio ato em si, a própria entrega do. A questão é haver lugar para todos e há um viés de início. Isso sim. A discussão vem daí. Isso sim, mas é que a discussão ficou deturpada por causa desse princípio. A discussão ficou deturpada aí. Mas esse exagero leva a que depois eu possa ter de ouvir que só se há disparate é que só um homossexual consegue defender os direitos dos homossexuais. Não. Um homossexual consegue melhor do que eu saber os problemas com que se depara. Exato. Isso é diferente. Exato. Um homossexual, eu tenho que defender Bernardo, eu deparei-me, quando foi do casamento entre pessoas do mesmo sexo, muitos homossexuais que achavam que não devia haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. Perfeitamente legítimo. Agora, eu assistir e ter falado com pessoas que eram a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, homossexuais ou não, mas que depois votaram contra, isso. Para agradar o seu partido e assim. Para o seu grupo. Uns do armário, outros fora do armário. Mas uns no armário, completamente no armário, a favor, e isso deixou-me muito chocado. Porque aí está um sinal de pensar-se só nele e não na comunidade. Ou seja, aquela pessoa que diz, bom, eu não tenho problemas com isto. Não preciso. Eu não preciso, portanto os outros que se lixem. Os outros que se lixem. E nestes casos, ouvir as comunidades, perceber as suas lutas e as suas causas, importa. Podia não ser, eu aliás não apelava, eu lembro-me de ter falado com algumas pessoas, que não, obviamente não vou falar, não vou dizer quem são, pessoas com histórias pessoais, que não tiveram nunca problemas nenhuns com o facto disso, coisa que eu duvido. Com um homossexual de 60 anos nunca tenha tido problemas com isso, é um mentiroso, no mínimo. Ou não tem noção, também há. No mínimo, também não é? há. Mas pronto, olha, é mais um exemplo de que aí num prisma diferente é um belo exemplo de pessoas que só pensam nelas próprias e não nos outros. Obrigado, e obrigado também ao João Pedro Val e ao Nuno Alexandre pelo áudio. Falaste-me desta transformação, desta guinada, e a pergunta do avesso: de que é que tens mais saudades no passado? Rigorosamente nada. Nada. Enfim, há uma parte de... Eu há bocado disse que adorava, e confirmo, da falta de ser anónimo. Às vezes, se calhar, dava-me jeito passar despercebido em algumas ocasiões, mas... Queres desenvolver? Não, Será que queres desenvolver esta parte? Não quero, não posso desenvolver, porque repara, há situações... Uma vez estava a fazer nudismo. Pronto. E reparei que, por acaso, tive sorte, porque passou um grande amigo meu, que tu acho que também conheces, Pedro Faro. Sim, claro. Eu sou tão amigo desse homem. Olha, é esse que faz parte, é mais um que faz parte da minha família tão próxima. Gosto tanto dele. Vou ao teatro com ele daqui a bocado, é verdade. Ah, é? É. Somos o grupo das gordinhas. Vais ver o quê? Vou ver o Filo Demo. Já vi. Já viste? Já vi. Ensinado pelo Pedro Penin. E notei que num canto da praia estava alguém a tirar fotografias. Pronto. E tu estavas ali esparramado, Eu é estava isso? ali esparramado e, portanto, tenho a certeza absoluta que se eu não aparecesse de vez em quando na televisão, sendo que a minha notoriedade e a notoriedade das pessoas que trabalham no meu setor é muito baixa em relação a todos os outros, eu nunca mais me esqueço de que estava uma vez na praia. Mais uma vez, nu? Não, estava vestido. E há uma miúda amiga de uma amiga minha que vem para o toldo ao meu lado e começamos os dois a falar. Muito bonita, uma mulher muito bonita, muito simpática, linda. E eu estava entusiasmado a falar com ela e tal. O marido estava, portanto não havia. Estava longe, mas estava. E de repente começo a ver uma multidão de gente que passava claramente a olhar. Eu disse, aquilo era o segundo ou terceiro ano que eu fazia o Eixo do Mal e já escrevia, já no Diário Notícias e
trabalhava na TSF, não sei, 2, 3 anos, eu estava-me a achar, nossa, nunca pensei que isso Estou estivesse famoso. famosíssimo. Até que a minha filha, Marta, desce, fica em estado de choque e senta-se. E de repente a miúda que estava a falar comigo vai tomar banho. E diz: pai, como é que conheceste a Cláudia Vieira? E tu não tinhas dado conta? Eu não tinha dado conta. Foi há 3 anos. Eu não conhecia a Cláudia Vieira. Pois. Não sabia quem era. Gosto imenso dela agora. Pois. E agora, poça, é a maior vedeta e é uma pessoa adorável. Gosto mesmo dela. Gosto muito do marido. Gostava muito do ex-marido que continua a dar, Pedro Teixeira, que é grande adepto do Futebol Clube do Porto, como eu. Mas isso sim, são pessoas com notoriedade. Pois. E que de qualquer maneira ficariam bem na praia. A Cláudia fica. A Cláudia Vieira fica bem em todo lado, porque além de linda, é uma miúda simpaticíssima, uma miúda adorável. Pronto. Verdade. Mas, portanto, a minha notoriedade e a notoriedade das pessoas que fazem o que eu faço. Olha, eu costumo dizer assim: vai para Almirante Reis, ninguém te conhece. É verdade. Agora pensem. Bom, consta que sabes os podres de toda a gente. Ui, não. Eu assino por baixo. Lamento, vou-te enterrar. O que me leva a crer que as noites, os jantares da má língua devem ser uma delícia. Verdade ou consequência? É verdade. Não, eu não sei os podres. Não, não é os podres. Eu tenho curiosidade venha na à recepção. Não. Eu tenho curiosidade sobre a vida das pessoas em muitos setores, não? Sabemos. E acho que não há ninguém, tenho a certeza, que não goste de mim por eu... Há muita gente que não gosta de mim, mas não é por eu falar da vida pessoal das pessoas e de intrigar em relação às pessoas. Não acredito que tenho a certeza, não há a única pessoa que não goste de mim por causa disso. Agora, gosto muito da pequena história. A pequena historieta. Tu sabias que... Claro, olha, tu nem imaginas. Tu nem imaginas. Olha, tenho uma história sobre aquele ou sobre aquela. E então, e é uma querida amiga minha que também é tua amiga e que pôs um grupo e que nós fizemos. Houve um almoço de anos de um amigo nosso e começamos todos a fazer uma má língua na mesa. E essa minha amiga disse: mal chegamos a casa, tínhamos um convite para um grupo, jantar da má língua, que ela me obrigava a mim a organizar um jantar de má língua. E assim ficou, fizemos os jantares da má língua. Deve ser maravilhoso. É um bocadito. Deve ser até estala, não é? Mas depois há sempre um dos meus amigos que faz parte desse grupo, está sempre com uma conversa: não digam isso, as pessoas, as grandes conversas é sobre ideia, é uma coisa qualquer, sabes? Os grandes homens falam sobre ideias, os pequenos não sei o quê. Falam da vida dos outros. Filha... Eu vou a todas. É isso? Exato. Tão bom. Bom, eu gostava de ser convidado para uma coisa dessas, do género. Muito bem. Falámos aqui de uma certa época da tua vida e a atualidade e a infância. Tu, que tipo de puta é que eras? Não, eu acho normalíssimo. Eu tive... A minha mãe era professora primária, continua a ser professora primária. Continua? Não, continua a ser. Porque claro. Minha mãe tem 89 anos, é uma força da natureza completa, levanta-se e vai fazer yoga. Levanta-se e vai fazer yoga? Uma ginasta. Meu Deus. Aquilo é inacreditável. A minha mãe é uma pessoa... Eu chamo-lhe o espetáculo inolvidável, porque ela é de facto um espetáculo único. Sim. Sim. E então mudei um bocadinho de escola na infância, porque normalmente ia atrás, nunca fui aluno dela, mas ia atrás das escolas onde ela ia, porque ela era professora agregada, que era uma coisa que existia antigamente. Tu eras colocado, se calhar ainda existe hoje, eu não conheço, mas eras colocada numa escola, noutra, e como nós viemos do Porto, eu vim do Porto com 4 anos e andei na escola de Queijas, de Linda a Pastora e depois de Miraflores, onde eu vivia. E portanto foi uma infância suburbana completamente normal, sem história.
levava demasiados carolos. Carolos? Levei alguns carolos por causa desse detalhe que também é marcante na minha vida, há que dizê-lo, que é o facto de eu gostar muito do Futebol Clube do Porto, ser um grande amante do Futebol Clube do Porto, futebol, e ainda hoje... Era na altura, era super... Ainda, aqui em Lisboa ainda é, mas eu tenho quase 60 anos e continuo de 15 em 15 dias ver o Futebol Clube do Porto ao Dragão. Acompanho muito. Um grande amigo meu que morreu foi presidente do Futebol Clube do Porto durante 42 anos. Pinto da Costa. O Jorge Lima de Pinto da Costa, que eu era muito, muito, muito amigo e tenho sempre muitas saudades dele. E, portanto, é uma coisa marcante na minha vida. Foi o meu padrinho, o Sr. Zulmiro Costa, que era casado com a sua dona Zulmira Costa. Isto não é uma história, é verdade. E que me fez portista enquanto eu estava no Porto. Sempre que o Futebol Clube do Porto ganha alguma coisa, eu lembro do meu padrinho Zulmiro Costa, e que me fez portista. O meu pai não ligava grande coisa, nem liga. Agora liga porque sabe que eu sofro, mas era a única coisa que me fazia diferente na escola, é porque eu era o único portista. E o portista do Porto não ganhava nada, portanto eu levava os palmadões. Muito bem, vamos dar música à nossa conversa. Que músicas nos trouxeste? Para arranque deste episódio, sugeriste Milton Nascimento, já ouvimos, Cansador de Mim. E agora, o que é que podemos ouvir? The Smiths ou Well I Wonder? É isso? Well I Wonder. Porquê? Olha, outro dia fui apresentar uns prémios de uma rádio de que eu sou um fã incondicional, que é a Rádio Futura. E o Pedro Ramos apresentou-me como cronista, comentador, mas sobretudo fã dos Smiths. e é um traço da minha vida, é uma coisa importante na minha vida. Os Smiths são a banda de facto da minha vida. Eu podia ter escolhido qualquer uma, porque os Smiths têm uma característica, talvez por terem feito poucos, fizeram 4 álbuns de originais, mas depois tem outras músicas também originais fora dos álbuns, e todas as músicas que fizeram são extraordinárias. Na verdade, são belíssima banda. Não há uma única música. Os Beatles são a maior banda de sempre, provavelmente, mas tem algumas merdas. Pronto. Há músicas que não são... Os Smiths, tudo o que fizeram, o Mario Morrissey, de facto, parece que aos 21 anos, o Mar tinha 21 anos. E isto é uma banda da minha vida, não só por ser extraordinária musicalmente, em termos pop e indie, que eu gosto muito, mas... há um aspecto de desenquadrado, de fora da norma, de fora do ambiente que os Smiths representam, aquelas letras sobretudo representam, que são parte da minha vida, que me tocam, porque eu me senti, agora sinto-me às vezes de uma maneira diferente, mas não tanto, tenho que dizer, senti-me muito desenquadrado e muito fora daquilo que eu achava que era durante muitos, muitos anos. Isto não me está a correr bem. Daqui a bocado vem o Daniel Oliveira, o que faz chorar, e pronto. Mas pois, porque há o Daniel, sabes que o Daniel Oliveira que faz chorar, e o outro é que é o meu amigo. O Daniel Oliveira que faz chorar não é. Não, o Daniel não estava nada à espera. Parvo. Sério? Mas qualquer dia vai. Mas sim, os Smiths além desse, é parte do desenquadrado, do fora da norma. Pronto. Muito bem. E pode ser esta como diziam outras, todas. Muito bem. E temos Camané, não é? Triste Sorte. Triste Sorte. Fado Cravo. Eu sou um grande apaixonado por fado. Estranhamente, porque a minha geração, eu não tenho um único amigo que vá aos fados comigo. Não? Nunca tive. Em nenhuma circunstância. Ainda hoje não tens? Ainda hoje. É uma dor que carregas, não é? Há sempre umas pessoas que dizem: tenho de ir aos fados contigo. Pedro Faro não vai? O Pedro Faro não vai. Ai, que chato. Ele vai. Ele foi pai 2 vezes, mas ele canta muito mal. Pedro Faro, pois. É uma coisa horrível. E está sempre ele a cantar. Ele tem faro, mas não tem voz. E está sempre a cantar o fado peniche. Com aquela voz insuportável. Portanto, entra na casa de fado. Já fomos 2 vezes. Entra na casa de fado e está sempre: olha, não podes cantar o fado peniche. Olha, não podes cantar o fado peniche. Portanto, está completamente excluído. Mas tenho outro amigo que gosta muito, já foi comigo 1 ou 2 vezes, mas também não tem o hábito. E eu não sei
é uma história, mas também tem uma história que não vou contar porque é comprida, mas sempre fui ao fado e sempre gostei de ir ao fado, mesmo sozinho. A dada altura fui com um grande amigo meu, com o Rodolfo, que foi um jogador de futebol, que também gostava muito de fado, que vinha cá fazer os programas de futebol e depois íamos ao domingo à noite ao Boteco da Fá, e eu gosto muito de fado. Gosto muito de fado, gosto muito de saber aqueles truques. E o fado vadio também. Fado... Sim, claro, mas gosto de saber os nomes, o cravo, o tipo de fado que é ali, o fado este. Gosto de me armar em esperto nas casas de fado e dizer os nomes que eles dão aos fados em vez de pedir o título dos fados. E escolhi esse, que é uma letra de João Ferreira Rosa, é um poema lindo de João Ferreira Rosa, cantado por a maior... ainda bem que a gente do fado não vai ouvir isto, mas a maior voz do fado, melhor e maior voz masculina do fado de sempre. Mas diria que... Não, porque... Diria que isso não é polémico. Meu querido! Diria que isso não é polémico. Vê-se bem que não vês o meio do fado, que é um meio... lá vou eu arriscar um bocadinho. Bocadinho má língua. Eles são um bocadinho. Não digas isso. Dizem um bocadinho mal uns dos outros. Não. Só um bocadinho. Pedro. Mas não digas isso. O Fernando. Opa, este gajo a falar do cara. E o Maurício, pá. Maurício, pá. Muito bem. E deixamos então para o fim Sol de Inverno por Simão de Oliveira. É uma então, música extraordinária. Porquê este tema? Porque eu o adoro. Ando apaixonado por ele. Também isto tem a ver essa música tem a ver vem porque corresponde a uma coisa que me acontece de vez em quando, que é estar apaixonado por uma música durante bastante tempo, e além de estar apaixonado por essa música, eu acho que há uma grande falha. A dada altura o Nacional foi posto um rótulo de Nacional Cancionetismo a coisas muito boas e foram apagadas, esquecidas. Coisas tão boas como a Bravo, a Simão de Oliveira, o Tony de Matos. O Tony de Matos não estou a brincar, o Tony de Matos era um gênio. O Luís Pissarra, desde que não canto o ser benfiquista, acho lindamente, tem uma música lindíssima que é o Caminho Errado. O Rui de Mascarenhas, montes de gente que foram esquecidas. E eu tenho um projeto que nunca sei se vai para a frente ou não, com o Tosé Brito, que achávamos que devíamos fazer um disco, produzir um disco com uma voz que escolhêssemos com os standards da música portuguesa. Com uma voz? Com uma voz. Não, com uma voz. Como faz os americanos dos standards, o Brian Ferry fez, até o Bob Dylan fez. Verdade. E nós não temos... Isso permitia trazer músicas que são grandes standards, outra vez, que as pessoas conhecem, mas estão esquecidas. A Tourada, a Amélia dos Olhos Doces, O Vento Mudou, o Sol de Inverno. E achas que funcionaria agora esses temas com uma voz? Eu acho, por exemplo, que o Samuel Lúria cantaria o Sol de Inverno. Pois, é reinterpretado, claro. Eu tenho um sobrinho que é músico e outro dia disse, diz-me lá, isto não é o tom do Samuel? E ele teve a ouvir e disse, eu acho que era, eu acho que isto ficava muito bem. Disse, olha, por acaso já disse ao Samuel Lúria para ele gravar isto, porque... O Samuel é um músico extraordinário, é um tipo, e há uma coisa muito boa nesta geração de novos músicos, como o Samuel, o Benjamin, o B. Fachada, são miúdos, todos bons musicalmente e que não têm as palas que a minha geração tinha, que não se podia ouvir nacional cancionetismo, que não se podia ouvir isto. Não têm preconceitos. Estes não têm preconceitos. Eu adoro o Samuel, o Benjamin, são tipos que não têm vergonha nenhuma de cantar o que lhes der na gana. E têm bom gosto. Se acharem bom. E têm bom gosto. É isso. Lindos meninos. Muito bem. E agora, que sugestões culturais tens? O que é que trouxeste? Eu trouxe... onde é que... está aqui. Eu trouxe coisas que... Como isto é um programa que se calhar eu só venho daqui a 10 anos, ou menos, acho que não fazia muito sentido trazer coisas da atualidade. Eu vou sugerir coisas que são muito boas que poderão e que envelhecer bem. E vou trazer um livro, uma série, um podcast e um disco. Vamos. O livro é um livro de um dos meus 3, 4 autores favoritos, que é o Jorge Simenon.
que é O Homem que Via Passar Comboios. Os romances duros, como ele chama, são dos meus livros favoritos. O Homem que Via Passar Comboios é um deles. Eu li para aí um Maigret. Essa literatura não me interessa muito, dos policiais. O Simenon é um tipo absolutamente genial. O Julian Barnes dizia que ele era o maior escritor de todos os tempos, ou pelo menos dava a entender isso. Claro que não é, isso é impossível dizer, mas eu adoro este livro, já antigo, ou qualquer um dos romances duros, como ele chamava, do Simenon. A série é uma série que eu acho, ainda hoje, a melhor série que vi. E agora nós andamos consumidos pelas séries, que é o The Wire. É uma série que se envolve em cinco temporadas. Cada uma das temporadas, o fio condutor é de escutas, mas cada uma das temporadas tem um tema. A educação, a droga, o jornalismo, o poder político. É uma série absolutamente notável. Eu repito, de tudo que eu vi, já vi, como tu, como a maior parte das pessoas que nos ouvem, já viram 300 séries. Ainda não houve nenhuma que eu ache que sequer chegue próximo, nem Breaking Bad, nem Succession, nada que chegue próximo. Nem uma que eu adorei, que só teve uma temporada, que é o The Night Of, não vi. com o Riz Ahmed. É genial. O Riz Ahmed é dos meus atores favoritos. Tem o John Turturro nessa série, também recomendo, mas o The Wire foi a melhor coisa que eu vi. Depois, um podcast que continua, que é de um tipo que é colunista do Financial Times, o Tim Hartford, que se chama Cautionary Tales. É muito, muito bom. Também é um que eu acompanho há muitos anos. Olha, porque o meu filho Sebastião me mandou. Os meus filhos mandam um bocado nesse aspecto. Mandam, claro. Dizem... abrem-me horizontes, é como tudo. Claro. Abrem-me horizontes. A minha filha não, porque abre-me horizontes para as coisas erradas, porque ela trabalha em redes sociais e diz-me quais são as influências. Eu fico furioso, mas depois vou lá ver, claro. E vicias-te. E este podcast? O que é que ouves? O que está lá dentro? Este podcast são histórias da economia, não são só histórias económicas, são histórias exemplares e são muito curiosas. Muito bem contado. Muito bem contado, muito bem produzido, muito bem lido, mas sobretudo são sempre grandes histórias. Eu lembro, por exemplo, de uma da maldição das pirâmides. Da treta que são a maldição das pirâmides. É muito bom, vale a pena ler. Ele escreve sobre economia, mas depois faz um podcast sobre muitas outras coisas. Muito bem. E o disco? E o disco? O disco é o melhor. Nunca ouvi melhor disco do que este. E o que é que vem Pode aí? haver melhores, pode haver melhores, não quer dizer, eu nunca ouvi nada melhor. Há muitos que eu também podia dizer o mesmo. Eu nunca ouvi nenhum disco melhor do que o Por Este Rio acima do Fausto. Posso dizer isso de outros. Bem. Posso dizer outros. Tão bom, podem ser tão bons. Nunca ouvi nada melhor. Não é o melhor, mas eu nunca ouvi nada melhor. Muito bem. Fausto. E trouxeste algo para ler de Saramago, José Saramago. Tu mandaste. O Ano da Morte de Ricardo Reis. E tens um excerto para ler. Tenho um excerto que está escolhido por mim. Há uma razão para eu escolher primeiro o José Saramago e depois o Ano da Morte de Ricardo Reis. Saramago, para mim, é o maior, com o Machado de Assis. São os dois melhores escritores da língua portuguesa. E Saramago, prémio Nobel da Literatura, o único. Eu disse português. Os melhores porque é uma provocação. Nós também podemos fazer aqui umas coisas, umas maldades. Eu tenho um grande amigo que tu também conheces, que é o André Teodósio. E o André está sempre a gozar comigo. Porque eu tenho uma maneira que eu tenho de criar para dar dissensão, condimento. Dissensão e dar condimento, se calhar é melhor, é dizer, é o maior escritor do mundo. Ele revira os olhos. E ele está sempre a gozar comigo por causa tudo disto. Melhor. Portanto, é tudo melhor. É o melhor deste, é do melhor, daquele, é como quem está na feira. E ele goza comigo. Mas sim, eu acho isso, que eles são Machado de Assis para mim e o José Saramago são os maiores. Fiquei muito incomodado com
com esta polémica sobre a obrigatoriedade do José Saramago. É isso, ou seja, deixar de ser obrigatório no 12º ano. Olha, há essa proposta que está no Ministério da Educação por consulta pública, não é? Eu fiquei muito incomodado pelo seguinte. Tem havido uma série de condimentos, ou pelo menos acrescentos a uma guerra cultural que eu acho das coisas mais idiotas e más para a comunidade, que é inventarem guerras culturais. Porque ele é comunista, porque ele é de esquerda. Eu já vi isto noutras alturas. E Saramago já sofreu com isso não no passado. Eu lembro-me, não só via Zeca Afonso, porque Zeca Afonso era comunista, o Sérgio Godinho, que horror. Quer dizer, isto é... Misturar isso com cultura, com arte, é das coisas mais horrendas. O Zeca Afonso foi um músico absolutamente extraordinário. O Céline também. O Wagner também. Quer dizer, larguem a cultura ou larguem isto. Quer dizer, não utilizem isto para as guerras culturais, como também... Eu só posso... Como é tão evidente que um prémio... Não é só por ser prémio Nobel, por ser tão genial. Quer dizer, eu tenho... todo o respeito pelo Mário de Carvalho, é um grande escritor, não tenho... Mas quer dizer, as coisas têm dimensão. Eu não vou pôr o José Saramago ao mesmo nível, por todo o respeito que eu tenho e gosto mesmo do Mário de Carvalho. Portanto, eu só acho que isto é mesmo só para ter por uma guerrita, como foi o despedimento da Rita no Aljube, da Rita Rato, ou do Francisco Frazão no Teatro do Bairro Alto. Quer dizer, não tem lógica nenhuma, é só para uma guerra absurda. Pouquinho. É muito pouquinho. E depois, o ano da morte de Ricardo Reis. Que posso dizer do ano da morte de Ricardo Reis o que disse do Por Este Rio Acima. Já li livros tão bons como, obviamente, como o ano da morte de Ricardo Reis, e eu até leio umas coisas. Agora, nunca li nada que gostasse tanto, ou gostasse mais. Gostasses mais. É um livro magnífico. E, portanto, eu vou ler uma parte do ano da morte de Ricardo Reis, que é a descrição de o Ricardo Reis, brasileiro, chega a Lisboa e vai visitar a campa do Fernando Pessoa. E se me perguntas porque é que leio isto, eu acho que isto é tão bonito, tão bonito, tão bonito e levanta-me questões que são tão minhas que eu decidi trazê-lo. Vamos. É assim. Segue pela Alameda sem nunca se desviar. Vira no cotovelo, para a direita, depois sempre em frente, mas atenção, fica-lhe do lado direito, aí a uns 2/3 do comprimento da rua. O jazigo é pequeno, é fácil não dar por ele. Ricardo Reis agradeceu as explicações, tomou os ventos que do largo vinham sobre mar e rio, não ouviu que fossem eles gemibundos, como a do cemitério convinha. Apenas estão os ares cinzentos, úmidos os mármores iliosos da recente chuva. E mais negros, verde-negros, os ciprestes. Vai descendo por esta ália, como lhe disseram, à procura do 4.371. Roda que amanhã não anda. Andou já. E não andará mais. Saiu o destino, não a sorte. A rua desce suavemente como em passeio. Ao menos não foram esforçados os últimos passos. A derradeira caminhada. O final acompanhamento, que a Fernando Pessoa ninguém tornará a acompanhar. Se em vida realmente o fizeram, aqueles que em morto o seguiram. É este o cotovelo que devemos virar. Perguntamos que viemos cá fazer, que lágrima foi que guardamos para verter aqui e porquê? Se as não choramos em tempo próprio. Talvez por ter sido então menor a dor que o espanto. Só depois é que ela veio, surda, como se todo o corpo fosse um único músculo pisado por dentro, sem nódoa negra que de nós mostrasse o lugar do luto. E pronto. Obrigado. É só isto. És um homem de fé? Não. Nada. Nada. Mas tenho pena. Tens? Tenho muita pena. Eu não posso dizer que tenha perdido. Eu fui criado como católico e como mandava a nossa tradição, mas não tenho fé. Gosto muito, sou um estudioso escondido das religiões, sou um leitor ávido de um dos maiores génios da humanidade, São Paulo, que é absolutamente genial. Também tenho uma loucura por Santo Agostinho e por Santo Tomás,
mas procura aí muito mais a beleza, as questões sobre nós próprios do que propriamente Deus. Olha, eu gostei muito de um livro que te recomendo, do Javier Cercas. O último. O Javier Cercas é dos meus escritores favoritos atualmente. O Louco de Deus, que é sobre a viagem do Papa Francisco à Mongólia, que é um livro extraordinário, como todos os de Javier Cercas, tirando a última trilogia que ele ganhou que ele fez só para ganhar dinheiro, que me irrita. Sim. Mas é um dos teus escritores preferidos. Eu vou dizer a Anatomia de um Golpe, que é sobre o ataque do Terrero Molina ao Parlamento Espanhol. É provavelmente o melhor livro sobre política que eu li na minha vida. E comentaste comigo que tinhas lido uma biografia de Liza Minnelli que te atravessou, não é? Sabes porquê? Devo ler? Ou é uma grande charupada, mas quem gosta de Liza Minnelli lê aquilo? Não, tens de ler, Tem de ler, não é? Tens de ler, olha. Eu era para trazer o cabaré. Sou fascinado por ela. A Liza Minnelli é das minhas grandes heroínas. Pois. Sou absolutamente louco. Eu tive até este momento, não é? Até hoje. Eu tive a sorte de a ver em Las Vegas, em salvo erro, em 91 ou 90. Vi ela, estava muito gorda na altura. Eu chorei o espetáculo todo, que eu sou... dá muito para uma lagrimita, há que dizer. Dá. E eu chorei o espetáculo todo. E ela tem ainda para mais, ela tem um papel especial na minha vida. Eu tenho uma irmã, a minha irmã Joana. Não posso dizer que não, amor é pouco para aquilo que eu sinto por ela, portanto nem me atrevo a dizer essa palavra em relação a ela, porque enfim, é como se estivesse ligado a um cordão umbilical a ela, e ela é uma das pessoas, e a Liza Minnelli é uma das pessoas que nos liga, porque nós crescemos a cantar um ao outro as músicas do cabaré. Eu sei-as todas de cor e ela também. A vida é um cabaré, Pedro? É muito um cabaré. E a biografia é gira, sabes? Porque ela é uma tipa desassombrada que lida muito bem com os fantasmas dela. Depois também adora um bocadinho de má língua. Adora. Há um episódio genial que vou-te contar. Desculpa. Ela era casada, salvo erro, com Paulo, qualquer coisa. E andava, pronto, digamos assim, enrolada com o Martin Scorsese. E estava a passear no Central Park com o marido. E de repente veio o Martin Scorsese, que andava nessa altura com um problema sério de cocaína, completamente alto, e começa a refilar com ela, aos berros, porque tinha sabido que ela andava enrolada com o Baryshnikov. Com outra ainda, portanto, claro. E tu és isto, és aquilo, porque andas que o marido ao lado a olhar para aquilo. E ela diz, pois eu sei que foi o Scorsese que contou isto, se calhar ele não devia ter contado, mas que era verdade, era. É maravilhoso. Mas ela lida muito bem com os problemas de dependência dela, das drogas. É alguém. E agora com a doença, não é? Sim, ela é maior que o mundo. E fez-me odiar para todo o sempre a Lady Gaga. Aquele momento, pois. E tu vais também odiar a Lady Gaga connosco. A acreditar. Podes entrar no grupo, podes entrar no meu grupo e da minha irmã, que são os atuais. A Lady Gaga pode se transformar na maior cantora do mundo, que nós vamos odiá-la para todo sempre. Pronto. Pelo facto de. Tratou mal em palco. Exato. Quer dizer, o que passa para o público é uma enorme gentileza. Mas supostamente o bastidor não foi exatamente assim. Foi horrível. Obrigado, Pedro. Estamos a chegar ao final. A vida tem sido boa para ti? Não, a vida tem sido espantosa para mim. Sou um privilegiado e cada vez que estou deprimido devia bater-me a mim próprio, porque não tenho o direito nem de estar deprimido, nem de estar triste, porque a vida tem sido absolutamente benigna e simpática e maravilhosa comigo. Sabes que já me perguntaste, sou um homem sem fé, e de facto sou um homem sem fé, mas eu tinha todas as razões para a ter, porque sou mesmo. Tive tanta sorte e tenho. Muito obrigado por me trazeres aqui. Obrigado, Pedro, por teres vindo. Também gostei muito. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza, e tens gosto agora em dedicar tempo e atenção. Pequenos grandes prazeres. Pequenos grandes prazeres?
Continua, tenho um enorme prazer, que é ir com o meu primo Zé Carlos ao futebol. Eu apanho um táxi, vou ter com ele à estação de Francos, ele está lá à minha espera, vamos os dois no metro para o futebol, damos uns berros, depois metemos outra vez no metro e vimos para casa, no Porto. É um enorme prazer que eu tenho. Gosto muito de correr, gosto muito de dizer mal, de estar na fofoquice com os meus amigos do ginásio, João Raimundo, Pedro Faro, Teodósio e outros que tais. Também o ginásio da má língua. Ginásio da má língua, completamente. Dá músculo, não é? Tonifica muito a coxa. O glúteo fica incrível. Sim, gosto muito daquela gente. E gosto... Porque eu não sei o que é que são pequenos prazeres, porque há coisas que normalmente as pessoas dizem que são pequenos prazeres, mas que me dão... Dá-me tanto prazer ler, dá-me tanto prazer estar a jantar com a minha gente. Para mim são grandes prazeres isso, sabes? Não... E que se lixa a dieta. Ai, filha. Obrigado. E terminou assim este episódio com o comentador e cronista Pedro Marques Lopes. Espero que tenham gostado. E se sim, digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta que vos rodeia. Podem encontrar por aí, nas redes sociais também, assim como o Pedro, que ele é muito forte ali nas redes também, com vídeos, estás a dar forte. Como sabem, esta temporada o genérico é da autoria da Garota Não e as fotografias desta vez foram da Matilde Fieschi. A edição áudio foi, como é hábito, o Francisco Marujo. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Pedro, como é que te despedes das pessoas? Sejam muito felizes. Obrigado.